Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Química. Hoje veremos dissociação iônica e ionização. Vamos lá! Arrhenius verificou, no final do século XIX, que algumas soluções aquosas conduziam corrente elétrica e outras não. Aí vamos a esse exemplo nosso aqui. Temos um sistema aqui composto por água com açúcar. Temos aqui duas pilhas, um polo aqui está ligado nesse lado, outro polo está ligado nesse outro, sendo que neste polo aqui tem um intermediário ligado nas duas extremidades, que é uma lâmpada. Olha, quando a água está com açúcar, essa lâmpada não acende, tá? Ela se mantém apagada. Por quê? Porque a água e açúcar não permitem a passagem da corrente elétrica. Agora vamos a esse outro esquema aqui, ó. Trocamos água com açúcar por água e sal de cozinha. Nesse caso, olha, a lâmpada se acendeu, provando que a solução de água e sal permite a passagem da corrente elétrica, ok? Isso aqui, então, é uma solução eletrolítica. Vamos ver isso melhor. Como explicar o que aconteceu aqui? Primeiro, pessoal, o açúcar e outros não eletrólitos, quando dissolvido na água, subdivide-se em moléculas que são eletricamente neutras, tá? Então a molécula do açúcar, que é essa daqui, ó, essa fórmula C12H22O11, ela é eletricamente neutra, tá bom? Ela não conduz a corrente elétrica. Agora, já o sal e os demais eletrólitos, quando dissolvidos na água, subdivide-se em partículas carregadas eletricamente e denominadas íons. No caso do sal, nós vamos ter dois íons, o íon Na+, e o íon Cl-, que é o íon cloreto, ok? Então, aqui de novo, olhando no nosso esquema, por que aqui tem a passagem de corrente elétrica? Porque essa solução possui íons livres, tá? Íons positivos e negativos. E por isso que tem a passagem de corrente elétrica. Aqui não, como só tem molécula neutra na solução, não tem a passagem de corrente pelo circuito, ok? Continuando a explicação, vamos ver o que acontece, ó. Os íons positivos, que são os cátions, no caso nosso lá, o Na+, caminham em direção ao polo negativo. Já os íons negativos, que são os ânions, que no caso são Cl-, caminham em direção ao polo positivo, tá? A corrente elétrica pode fluir na solução e, como o circuito elétrico não fica interrompido, a lâmpada se acende. Aqui o circuito fica interrompido, tá? Porque não tem uma ponte aqui entre os dois polos. Aqui os íons fazem essa ponte e por isso vai ter condução de corrente elétrica, ok? Então, pessoal, agora vamos ver o que é a dissociação iônica e o que é a ionização. São coisas distintas, ok? A dissociação iônica ou a dissociação eletrolítica é a separação de íons de um composto iônico, tá? Então, o sal de cozinha, o NaCl, é um composto iônico. Quando ele está no estado sólido, ele mantém um retículo cristalino, que é essa organização aqui, a alternância entre átomos positivos e negativos. Positivos o Na+, e negativos o Cl-. Já aqui, ó, quando você adiciona água, os átomos eles se desprendem, né? Eles ficam livres na solução. E então nós temos íons livres, tá? Íons Na+ e Cl- livres, soltos, e podem se movimentar, transportando a corrente elétrica, ok? E já o que é ionização? Quando temos uma reação química em que há a formação de íons, porque normalmente são compostos moleculares que são quebrados e dão origem a íons, ok? Por exemplo, ó, no caso do ácido clorídrico, o HCl, isso aqui é um composto molecular. Tem uma ligação covalente aqui entre o átomo de hidrogênio e o cloro. Daí, quando você adiciona esse ácido em água, vai ter a quebra da molécula.
Então, vai ter a quebra e vai gerar o próton hidrogênio, né, que é o íon H+, e o outro íon Cl-, tá? Então, a ionização ocorre em compostos moleculares. E a dissociação iônica ocorre em compostos iônicos, tá bom? Vamos estudar agora o grau de ionização, tá? Para medir a maior ou menor extensão de uma ionização, usa-se o chamado grau de ionização, que é representado pela letra alfa. Vamos ver. Então, para calcular o grau de ionização, o número de baixo, pessoal, é o número total de moléculas que você coloca na solução, tá? E o número de cima são as moléculas que de fato se ionizaram, tá? Se separaram. Por um exemplo, ó, se você colocar o HCl, de cada 100 moléculas, 92 vão se dissociar. Isso quer dizer que esse grau de ionização é de 0,92. Ou se você multiplicar por 100 esse número, você vai ter a porcentagem, que corresponde a 92%. Então, HCl é uma substância que tem um alto grau de ionização, tá? Já o ácido fluorídrico, que é o HF, ele tem um baixo grau de ionização. Ó, de cada 100 moléculas que você coloca, apenas 8 vão se dissociar, tá? Gerando esse número aqui, ó, que é 0,08 ou 8%, tá? Então, somente 8% das moléculas do ácido fluorídrico vão formar íons, tá? O grau de ionização, então, ele varia entre 0 e 1, ou 0% e 100%. Quando o alfa tem valor próximo de 0, significa que a substância está pouco ionizada, sendo chamada de eletrólito fraco, como, por exemplo, o HF. Já quando o alfa se aproxima de 1, a substância está bastante ionizada, sendo chamada de eletrólito forte, como, por exemplo, o ácido clorídrico que acabamos de ver. Pessoal, vamos agora fazer alguns exercícios, tá? Começando por esse aqui, ó. Água pura é um mau condutor de corrente elétrica. O ácido sulfúrico puro também é mau condutor. Explique o fato de uma solução diluída de ácido sulfúrico em água ser boa condutora de corrente elétrica. Então, pessoal, peço para vocês pausarem o vídeo, tentarem resolver. Vamos lá. Então, voltando, pessoal. Por que, então, que água pura e ácido sulfúrico puro não conduzem a corrente e quando nós misturamos os dois, tem a condução de corrente? Porque vai ter a formação de íons, né? Vai ter a quebra dessa molécula do ácido sulfúrico e vai gerar íons, né? Que é o H+ e o SO4-2, tá? Então é por isso que vai ter a condução de corrente elétrica quando nós misturamos as duas substâncias. Vamos conferir a resposta? Então, ó, a água e o ácido sulfúrico, quando puros, não conduzem a corrente elétrica, porque são substâncias moleculares, não são substâncias iônicas, né? Agora, juntando-se as duas substâncias, a água provoca a ionização do ácido sulfúrico. Olha, veja, o ácido sulfúrico vai ser quebrado, gerando 2 íons H+, mais um íon sulfato, tá? E, em consequência, a solução passa a conduzir corrente elétrica, ok? Vamos para o próximo. Dissolvendo-se 600 moléculas de uma substância em água, verificou-se que 15 moléculas sofreram dissociação. Qual é o grau de ionização da substância em questão? Trata-se de um eletrólito forte ou fraco? Mais uma vez, peço para vocês pausarem o vídeo, resolverem o exercício e depois disso dar play para ver a resposta. Vamos lá. Então, voltando com a resposta, pessoal. Como que eu calculo a ionização nesse caso aqui? Eu vou fazer uma divisão entre as moléculas que dissociaram pelo total de moléculas, né? Então vai ficar 15 sobre 600. E daí, dependendo do grau de ionização, eu vou saber, né?
se ele é um eletrólito forte ou fraco. Vamos ver lá? Então, ó, 15 sobre 600 dá esse número decimal aqui, que é um número bem pequeno, né? 0,025. Multiplicando por 100 para ter a porcentagem, dá 2,5%. Então, do total de moléculas que eu coloquei lá, somente 2,5% delas se dissociaram. Então, é um eletrólito fraco, né? Poucas moléculas se dissociam, tá bom? Vamos para o terceiro e último exercício. Qual dos itens a seguir representa o eletrólito mais forte? Pessoal, peço para vocês analisarem a alternativa, tentarem resolver e já eu volto com a resposta. Vamos lá. Então, voltando, pessoal, aqui para facilitar, o que é mais conveniente fazer? É transformar tudo aqui em porcentagem. E a porcentagem maior vai ser o nosso eletrólito mais forte, não é isso? Então, a A e a B já estão convertidas em porcentagem. Aqui já está 40% e aqui 0,85%. Então, desses dois, o eletrólito mais forte, né, é o 40%, que é bem maior. Agora vamos para a C. Tem 40 moléculas dissociadas em cada 200 moléculas totais. 40 em 200 dá 20%, né? Se eu dividir o 200 em 5 partes, 40, 80, 120, 160, 200, vai dar exatamente 40 moléculas. Então, aqui eu tenho 20% de dissociação, né? Então, aqui ainda perde para A. A letra D. Quantos por cento que corresponde 3 quartos? Corresponde a 75%, né, pessoal? Se dividir 100 em 4 partes, cada uma vai ficar com 25. E eu quero quantas partes dessas 25? 3 partes. Então, 3 vezes 25 é 75%. Então, por enquanto, esse daqui é o mais forte, né? Vamos analisar a última. Metade das moléculas se dissociaram. Metade, o que é? É 50%, né? Então, a nossa alternativa que responde à questão, qual dos itens a seguir representa o eletrólito mais forte? É a alternativa D, né? Que é 75%. Vamos conferir? Isso mesmo, 75% letra D. Pessoal, muito obrigado por assistirem essa aula. Peço para vocês resolverem bastante exercícios, né? Para ficarem craques nesse assunto. E é isso, pessoal. Até uma próxima aula. Até mais.